pessoal do PTX! Olha eu aqui com vocês novamente! Eu espero que você esteja aproveitando este momento de férias. Já já as aulas começam, não é mesmo? Mas para mim é muito legal estar aqui com vocês novamente, hein? Eu sou o tio Júnior, se lembrem, eu conto histórias sobre Jesus para que você também possa crer nele. Nós continuamos então com a nossa série de estudos deste mês que é sobre fé. Nós estamos aprendendo muitas coisas importantes com histórias como a de Abraão, de Sara, que eles colocaram a fé deles em Deus mesmo sem saber o que ia acontecer a seguir. E é assim que nós devemos viver, confiantes nas promessas de Deus. Mesmo quando a situação na nossa vida parece diferente, contrária, ou a gente não entende o que vai acontecer depois. Confiamos nele. Sabe, lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, Jesus ele tem uma conversa com seus discípulos e ele diz o seguinte: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam mover esta montanha apenas com a força, o comando da tua voz. Imagina só, gente, que poder é esse? Um pouquinho só de fé poderia fazer coisas incríveis. Como é que está a sua fé, hein? Quando estudamos sobre os heróis da fé, descrito lá em Hebreus, no capítulo 11, nós podemos imaginar que aquelas pessoas eram extraordinárias, que elas não cometiam falha nenhuma, eram perfeitas. Mas a lista nos mostra justamente o contrário. Eles eram pessoas como nós, que Deus usou para realizar grandes feitos e milagres, ou até mesmo atitudes corriqueiras, como ajudar alguém que apareceu no caminho deles. Dentre alguns dos personagens citados lá em Hebreus 11, nós encontramos uma citação curta, no verso 31, dizendo: pela fé, a meretriz Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Raabe, ela era uma mulher marginalizada pela sociedade, uma mulher da vida, e que aos olhos de muitos jamais seria digna de confiança. Mas vamos conhecer um pouco do que estava acontecendo em sua vida. A história completa está lá no livro de Josué, no capítulo 2, versos de 1 a 21, e também no capítulo 6, nos versos 22 a 25. Bom, mais de 40 anos se passaram de quando o povo judeu saiu do Egito e o Mar Vermelho foi aberto sob a liderança de Moisés. Toda aquela geração que havia saído do Egito, ela já tinha morrido. E uma nova geração, agora liderada por Josué, estava prestes a finalmente receber a tão esperada promessa de Deus, que era a terra prometida. A história que ecoava entre os povos da região era que o Deus dos israelitas era tão poderoso. Ele havia secado o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Ele havia ajudado esse povo a destruir alguns dos povos inimigos. E que esse Deus poderoso estava com eles enquanto eles marchavam para Canaã. Certamente essa história estava na mente e no coração dessa cananita chamada Raabe. O medo tomava conta do seu coração, principalmente em saber que os israelitas estavam tão próximos da casa dela, né? Mas ali em seu coração já havia uma semente de fé. Fé em um Deus que ela mal conhecia, não sabia muito, mas sabia que era poderoso. Assim como os outros habitantes de Jericó, da cidade onde ela morava, ela poderia seguir a sua vida. Confiar que o seu rei tomaria alguma providência sobre essa suposta invasão, ou até mesmo se esconder. Mas Raabe, ela deposita a sua fé e confiança em Deus, no Deus dos israelitas. E ao receber os dois estranhos espias que vieram até sua casa porque eles estavam espionando o seu povo e a sua terra,
ela demonstra essa confiança. Ela então toma uma surpreendente decisão. Arrisca a sua vida para ajudar esses estranhos em troca de ser poupada juntamente com a sua família. Porém, o que vemos ao longo da história é que Raabe, ela não estava apenas querendo escapar da morte, se proteger, mas ela realmente passa a seguir a Deus. Ela se casa com um homem judeu e tem a sua vida totalmente restaurada, transformada, modificada. A sua fé ela é lembrada no Novo Testamento, exatamente por ser uma fé concreta, real, com atitudes e não apenas palavras. A Raabe, durante a invasão a Jericó, ela segue as instruções dadas por esses espiões e tem a vida poupada juntamente com a de toda a sua família. Eu gosto bastante de pensar na simbologia dessa história, onde esse cordão vermelho que ela colocou na janela como um sinal para salvar a sua casa, nos lembra de outras coisas, como as 10 pragas. Você lembra dos primogênitos que foram poupados porque o sangue do cordeiro foi colocado no umbral das portas? A Raabe é salva através desse ato simbólico de colocar uma corda vermelha em sua janela, como um ato de fé e confiança na palavra daquele que ela considerava então o povo de Deus. Raabe, ela teve fé em algo que ela não viu, mas apenas ouviu. Assim deve ser a nossa fé. Como Raabe, que depositou a sua confiança total, sem saber qual seria a garantia que ela e a sua família iam ser poupados, salvos. Era apenas a palavra daqueles espiões que ela mal conhecia, aqueles estranhos, né? Mas ela confiou no Deus deste povo. Ela foi salva. E veja só a declaração que a Raabe deu sobre Deus, que está escrito lá em Josué no capítulo 2, no verso 11. Ela falou assim: pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo na terra. Olha só como ela reconhece esse Deus. Deus tinha um plano para Raabe. Uma vez que ao colocar a sua fé em Deus, ela se torna uma pessoa de destaque no plano de Deus para toda a nossa humanidade. Raabe, ela então, mais tarde, se casa com Salmão, da tribo de Judá. E dessa união nasce Boaz. Ela então foi sogra de Ruth e trisavó do rei Davi. Olha só! Ela é mencionada na Bíblia como exemplo de fé, expressada através de suas obras, das suas ações, das suas atitudes. E ela é mencionada ao longo de homens como Moisés, Davi, Sansão e até Samuel. Ela também é uma das 5 mulheres citadas por Mateus lá na genealogia de Jesus. Essa história de fé mostra que não estamos neste mundo por acaso, mas pela obra, plano e graça maravilhosa de Deus. Ele tem um plano para você. Essa é mais uma história que revela o plano perfeito de Deus para toda a humanidade. Revela que a Bíblia ela é um livro de histórias totalmente conectadas. E essas histórias estão sempre apontando para Jesus. E se aponta para Jesus, demonstra o amor de Deus por nós, que pela fé podemos recebê-lo em nossas vidas. Assim teremos uma vida transformada e podemos fazer parte deste plano maravilhoso que é o seu amor. Agora, anotem aí o desafio para esta semana. O livro de Tiago nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. Isso é, o nosso amor por Jesus deve se converter em atitudes em favor dos outros. Com isso, o seu desafio será 3 coisas. Faça 3 coisas inusitadas por alguém que você conhece. Pode ser ajudar em casa, fazer um bolo ou um cookie com uma cartinha para o seu vizinho, ajudar os seus pais ou irmãos, enfim,
Seja bem criativo, tá? A minha sugestão é que você escolha 3 pessoas que participem de níveis diferentes da sua vida. A primeira pode ser alguém da sua casa, que está aí próximo de você. Alguém da sua família. A segunda pessoa pode ser alguém que você conheça, que esteja próximo de você, mas que não seja da sua família, que não esteja com você na sua casa o tempo todo. E a última, alguém que talvez você não tenha tanta intimidade, que não faça parte assim do seu dia a dia, né? Pode ser um vizinho, um porteiro, alguém que você conhece assim de longe. Converse com seus pais a respeito do que você planeja fazer e faça tudo direitinho, tá? E um versículo para você memorizar essa semana está em Tiago, no capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Bom, eu vou ficando por aqui então. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Vamos exercitar a nossa fé com muitas ações. Um grande abraço a vocês todos e como eles dizem por aqui, Slán!